Seja bem-vindo! Mais uma escola de sabedoria. Quem está feliz? Muito feliz. Essa é a nossa 6ª semana, né? São 7. Semana que vem eu vou estar aqui compartilhando e também vai estar compartilhando o André Fernandes, pastor André Fernandes. Então, convidem pessoas, né? Nós dois vamos estar aqui na semana que vem compartilhando sabedoria para você, tá bom? Quem está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez que você vem aqui na Casa de Destino? Todo mundo. Então cadê o pessoal da semana passada, meu Deus? Sejam muito bem-vindos. Vocês são bem-vindos aqui é a nossa casa. Vocês fazem parte dessa escola. E aqui nós estamos para esclarecer a palavra à luz da sabedoria milenar, de uma forma que o seu coração receba, que você entenda e cresça com essa informação e com esse conhecimento. Hoje eu quero falar de um tema em que as pessoas confundem muito, a palavra humildade. Porque, segundo a Bíblia, você não consegue atingir a sabedoria sem passar pela estrada da humildade. E as pessoas acham que ser humilde é se rebaixar para alguém. E não é isso. Ser humilde é se diminuir. Também não é. Ser humilde é ser largado. Se auto-abandonar. Também não é. Então o que é humildade? Bom, humildade é quando você não se considera superior a ninguém. Você convive com uma pessoa e você pode ter mais posses, você pode ser de uma outra cor, você pode ser de uma outra classe social, você pode ser mais espiritual, você pode ter feito 3 faculdades. Não importa o que você acha que é vitória, você não consegue se considerar superior a outra pessoa. Isso é a porta da humildade. É quando eu, apesar das vitórias que tenho, eu reconheço que elas não teriam sido vitórias se Deus, primeiro, não tivesse me dado saúde, segundo, Ele não tivesse me capacitado para aquilo, terceiro, não tivesse me feito nascer numa geografia que me proporcionou isso, quarto, se Ele não tivesse me apresentado as pessoas que foram os facilitadores daquilo. Ou seja, quando eu reconheço que o que eu tenho, quando eu paro para pensar mesmo o que eu conquistei, na verdade, foi mais um empurrão divino do que minha própria capacidade. Humildade não tem a ver com eu me rebaixar, como eu falei, diante de alguém, mas eu pelo menos não me considerar melhor. E que eu sou exclusivo e todo mundo pode ter acesso a você, mas a mim não. É quando eu começo a ter excessos de preferência. Não, eu passo primeiro. Eu como primeiro. Quando eu quero ser o primeiro em tudo, eu estou com um problema sério com a humildade. Quem tem problema até em gentilezas, que na época da nossa avó já era ensinado como dar assento para os mais velhos. Quem tem problema com o básico, nunca vai ser humilde se um dia chegar por cima. Então a humildade, ela tem várias facetas, como a gentileza, como a generosidade. Justamente porque eu não me acho melhor ou superior a ninguém, eu estou sempre compartilhando aquilo que eu tenho. Seja coisas materiais, espirituais ou conhecimento ou oportunidades. Justamente porque eu não me acho preferencial, eu não me importo em compartilhar, inclusive, meus melhores contatos com quem está começando. Eu posso falar, não, eu sou um empreendedor há muitos anos, cada um que siga com seus próprios contatos. Não tenho problema em compartilhar, porque eu quero que todos tenham oportunidades, assim como Deus me deu. Aqui eu estou no caminho da humildade. Mas tem uma coisa que quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra, aí é mais séria ainda. Porque a verdadeira humildade não está conectada a como você se relaciona com outras pessoas, mas pela forma como você se enxerga diante de Deus. Vou repetir. E já vou te explicar. A verdadeira humildade não está ligado a como eu me relaciono com outras pessoas, mas sim como eu me enxergo diante de Deus. Você acredita que tem gente que acha que não precisa falar com Deus todo dia? Tem gente que acha que inclusive não precisa pedir perdão, porque afinal de contas eu não matei ninguém, para que eu vou ficar pedindo perdão para Deus?
tem pessoas que no relacionamento que ela tem com Deus, ela revela o nível de orgulho que tem. Pela forma que ela fala ou deixa de falar com Deus, ela revela a altivez e a soberba que carrega. Essa é uma das melhores formas de você nivelar o nível de humildade de alguém, porque a pessoa consegue até disfarçar quando está com uma pessoa, mas diante de Deus ninguém finge. Diante de Deus ninguém consegue colocar uma máscara e se passar por alguém que não é. Porque Ele sonda os corações, Ele conhece todas as coisas. Então nós vamos estudar algumas coisas interessantes hoje. Provérbios 15:33 diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Então quantos aqui querem ter sabedoria? Com sabedoria você vai tomar decisões melhores, com sabedoria você vai fazer negócios melhores, com sabedoria você não vai entrar em furadas nessa vida, com sabedoria você vai errar muito menos, com sabedoria você vai saber lidar com gente difícil, com sabedoria você vai saber lidar com casamento e criar teus filhos, com sabedoria você vai saber administrar e multiplicar suas riquezas. Quem aqui precisa muito de sabedoria? Todos nós. Quem está nos assistindo pela internet agora precisa de sabedoria? Todos. Mas a Bíblia diz, em Provérbios 15:33, que o temor do Senhor é o que nos ensina a sabedoria. O que é temer a Deus? O temor do Senhor, ele é como um semáforo. Quando está verde você pode ir, quando está vermelho não ultrapassa. O temor do Senhor é um filtro que passa as coisas que são boas e retém as que não são. O temor do Senhor é um alerta do que pode e do que você deve sair correndo agora. Tem gente que ainda não é religiosa, mas já tem o temor do Senhor. Tem gente que não vai a uma igreja, mas quando entra num lugar que não é para estar, ela já começa a sentir um incômodo, ela começa a sentir um gelado dentro, e ela fica com vontade de sair dali. É o temor do Senhor te avisando, hora de sair correndo. Então quem são as pessoas que não temem a Deus? São as pessoas que ignoram esse semáforo, esse filtro, esse sinal, ou nem sequer percebem, porque já estão insensíveis o suficiente, por causa da vida que levam, eles já estão insensíveis o suficiente para nem sequer sentir, perceber um sinal divino como esse. Então o temor do Senhor nos ensina a sabedoria. Quando eu começo a valorizar esse sentimento interior do que posso, do que eu posso, do que devo, não devo, com quem eu me aproximo, com quem eu devo ficar longe, eu começo a aprender a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Ou seja, antes de eu ser honrado, eu tive que ser humilde. Muita gente confunde o versículo, os humilhados serão exaltados. Quem já escutou esse versículo? Os humilhados serão exaltados. Não é isso que está escrito na Bíblia não, tá? Leia a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: aqueles que a si mesmos se humilharem serão exaltados. Não é os que forem humilhados. Senão todo mundo que foi pisado na vida, Deus já estava levantando, já era artista de Hollywood. Não é isso que a Bíblia está prometendo. A Bíblia está dizendo que tem situações que você poderia sair por cima, mas você prefere se humilhar. E quando você decidiu se humilhar, não quando você foi humilhado, quando você decidiu se humilhar, Deus está preparando uma exaltação para você. E deixa eu te falar, a exaltação dos céus é melhor do que qualquer recompensa do homem. Provérbios 11:12 diz que quando vem o orgulho, chega a desgraça. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11:2. A sabedoria está com os humildes. Então quanto mais humilde você é, mais chances de ser sábio você tem. Eu vou repetir, o que é sabedoria? O que é humildade? É se auto-abandonar? É ser um largado? É se ficar se rebaixando para os outros? Não. É você não conseguir sentir-se melhor do que alguém. É você preferir ao outro em honra. Não pode passar primeiro, não. Come primeiro, eu espero, não tem problema nenhum. E fazer isso de coração. Humildade não tem a ver com a roupa que você usa, não vou usar roupa de marca porque eu sou humilde. Não tem nada a ver. Na época da Bíblia nem tinha roupa de marca, então tira isso da tua cabeça. Humildade tem a ver com o estado do seu coração, a como você se sente usando essa marca. O porquê você faz o que faz, usa o que usa e posta o que posta. Isso tem a ver com humildade. Ou com soberba.
Agora, tendo dado essa introdução, vamos entrar no estudo de hoje, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Eu quero lembrar que a verdadeira humildade não se mede por como você se relaciona com outros, mas como você se enxerga diante de Deus. A verdadeira humildade não é se eu pareço simples para você hoje, mas na verdade eu posso estar fingindo para te impressionar ou para parecer humilde para as pessoas, mas como eu me enxergo diante de Deus. É quando ninguém está me olhando, é quando está só eu e os olhos do Senhor. Ali Ele conhece quem eu sou. Ali eu me revelo. É quando está somente eu e Deus. É quando eu não coloco aparência para nada e ninguém e acabo mostrando o que eu realmente carrego no coração. A Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 18, do 9 ao 14, são palavras de Jesus. Quem vai nos ensinar isso é o próprio Jesus. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Quem está com a Bíblia física na mão, sublinha, confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Então, por que eles confiavam em si mesmos? Porque eles achavam que eram justos. E desprezavam os outros. Eu poderia ficar a noite toda só nesse versículo aqui. Só esse verso aqui tem material para a gente falar a noite toda. Pessoas que por algum motivo acreditam nelas mesmas, acham que elas são autossuficientes, porque na cabeça delas, elas fizeram tudo certo na vida. Na cabeça delas, Deus a ama, afinal de contas, ela cumpre todo o protocolo. É um bom cidadão, é uma boa pessoa, não deseja o mal de ninguém, então para ela está tudo certo. Mas a Bíblia diz que essa parábola é para as pessoas que confiam em si mesmos, se consideram justas e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, outro publicano. Isso aqui são 2 figuras importantes num lugar importante. O fariseu era uma facção, um partido judaico da época de Jesus. Os fariseus eram os mais devotos, os mais ortodoxos. E um fariseu foi orar no templo, um lugar importante, e o outro era publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos. Também era uma figura importante para a política, pelo menos, do local. Um era importante no sentido sacerdotal, porque ele cumpria um dever espiritual, teológico. E o outro era importante na sociedade, como política e afins. Era um cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos analisar essa parábola de Jesus, porque quando Jesus queria ensinar algo muito profundo para a gente, ele falava por histórias, por parábola. Então ele está falando que 2 homens, que cada um com a sua importância, socialmente os 2 tinham uma importância, vão no mesmo lugar, numa casa de oração, num templo. Chegando nesse templo, um começa a orar para si mesmo, ele fala com ele mesmo. A vaidade era tão grande, o orgulho e a soberba era tão grande, que ele falava com ele mesmo: graças a Deus, Senhor, eu não sou como as pessoas, os pecadores, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço todo o protocolo religioso, ninguém pode apontar o dedo para mim. E mais atrás, tinha um homem
que também tinha uma responsabilidade, uma importância social, mas ele batia no seu peito dizendo, nem sequer olhava para cima com vergonha, e dizia para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus fala o seguinte: só para que vocês saibam, dos 2 que oraram, quem voltou justificado foi o que bateu no peito falando que era pecador. Ou seja, quem eu limpei, quem eu perdoei, quem eu dei uma nova chance, quem eu liberei para viver o seu futuro e seu destino, foi quem se humilhou diante de mim, não foi quem contou vantagem que é bom. Você fala: Tiago, mas então qual é a vantagem de ser bom? E quem diz que a gente realmente consegue ser bom sozinho diante de Deus? Porque a gente tem coisas na nossa trajetória que parece que a gente esquece, que a gente deleta da nossa cabeça. Mas Deus, se quiser trazer a memória e passar nesse LED, passa agora. E basta uma coisa que a gente tenha feito mais ou menos errada anos atrás, vem à tona, está cancelado. Sim ou não? Se as pessoas vão te cancelar, imagina o céu. Graças a Deus, pela misericórdia e graça de Jesus Cristo, que nos absolve de todo pecado. E através do sangue de Jesus Cristo, nos perdoou do passado. Só que tem pessoas que por algum motivo realmente se acham boas o suficiente. E quando estão diante de Deus, elas não conseguem nem sequer se humilhar. Quem não se humilha para Deus, vai dar uma de humilde para os outros? Como? Se diante do Todo-Poderoso você não consegue se ajoelhar e falar: eu estou, Senhor, precisando da Tua misericórdia hoje, eu preciso da Tua sabedoria, sem Ti eu nada posso fazer, obrigado porque eu acordei com saúde hoje, porque tem gente que não acordou. Teve gente boa que foi ceifada, mas eu estou aqui, então a Tua misericórdia me trouxe. Ou seja, quando você começa a falar com Deus, reconhecendo quem Ele é na sua vida, diante dEle você está provando humildade. Quer dizer que você está preparado para ser humilde diante dos homens, e aí a sabedoria vai te perseguir, e tudo que você fizer será bem sucedido. Sabe qual é uma outra parábola que conta exatamente essa mesma história? Uma parábola que é muito famosa, vocês provavelmente conhecem, a parábola do filho pródigo. Quem já escutou a parábola do filho pródigo? Você que está em casa já escutou a parábola do filho pródigo? Diz o seguinte: havia um homem muito rico, um senhor, que tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. Um chegou para ele e falou o seguinte: pai, me dá minha parte da herança. Mas meu filho, eu não morri, como é que você vai levar a parte da herança? Me adianta a minha parte. Ele pega a parte que lhe cabia, deixa a casa do seu pai, vai para uma outra terra e começa a gastar tudo com bebida, prostituta, festa. E a Bíblia diz que ele não sabia que estava sobrevindo uma grande fome sobre a terra. Então aqui tem 2 problemas. Um que ele gastou o dinheiro, e o outro que veio uma grande fome, não tinha como ele trabalhar para se levantar. Mesmo que ele conhecesse o caminho, não, mas o cara era empreendedor, ele podia se levantar. Numa época de fome, não tinha emprego. Então ele realmente ficou quebrado. E a Bíblia diz nessa parábola que ele olhava para a comida do porco e desejava comer as comidas que os porcos estavam comendo. E a Bíblia diz com essas palavras: caindo em si, pensou: levantar-me-ei, irei até o meu pai e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, a partir de hoje, pelo amor de Deus, me trata como um dos teus empregados. Que a Bíblia diz que ele ensaiou isso na cabeça, levantou, foi até o pai. E quando ele está no caminho, o pai já está na porta da fazenda esperando ele. E ele chega com o coração humilhado, porque ele tem noção do que fez. Ele não chegou: pai, deu tudo errado, desculpa aí, hein. Pai, você estava certo, tá? Voltei. Pai, meu quartinho está pronto? Não. Pai, eu pequei. Ele se humilhou: eu pequei contra os céus e contra ti. Eu sei que eu não mereço mais ser teu filho. Eu reconheço, pelo que eu fiz, eu não mereço mais. Mas se puder, por misericórdia, me trata só como teu empregado para eu poder comer. A palavra de Deus diz que o Senhor, o Pai,
que representa Deus nessa parábola, olha para os seus empregados e fala: traz a veste de linho, traz o anel de ouro, traz as sandálias novas, mata o melhor cordeiro, porque meu filho esteve morto, mas hoje reviveu. Calma. Aí o irmão mais velho vai chegar assim: peraí, o quê? Eu fiz tudo certo, nunca te desobedeci, nunca saí daqui para gastar teu dinheiro, você nunca sacrificou uma ovelha para eu comer com meus amigos, para eu festejar, e esse aí que fez tudo errado, você vai perdoar e vai deixar para lá? Na vida está sempre esses dois tipos de pessoa: quem reconhece que está errado e o pai está certo, e quem acha que está certo e o pai que está errado. Tem alguma coisa errada. Quando eu começo a achar que eu estou certo e Deus está errando no seu julgamento e nas suas opções, tem alguma coisa muito errada com o meu coração. Longe da humildade eu estou há muito tempo. Já devo estar nos braços da soberba para achar que eu sei mais do que Deus. E a parábola do filho pródigo é uma clara representação de Deus com os dois tipos de ser humano que tem: o que se humilha diante de Deus e o que vai reclamar com Deus, dizendo que fez tudo certo. Ou seja, a mesma coisa que acontece com o publicano e com o fariseu naquele templo de oração, é a mesma história do filho pródigo. O filho arrependido é como se fosse o publicano, falou: tem misericórdia de mim. E o filho mais velho é como se fosse o fariseu dizendo: faço tudo certo, eu sou bom. E a verdadeira humildade, vou repetir essa frase agora porque talvez faça mais sentido para você depois dessa explicação. A verdadeira humildade não se mede por como você se relaciona com os outros, porque isso você pode fingir, mas como você se enxerga diante de Deus. Eu não lembro, nos últimos anos, talvez eu tenha cometido esse erro na minha juventude, mas eu não lembro dos últimos anos eu ter entrado na presença de Deus para orar sem me humilhar primeiro. Sem primeiro agradecer porque Ele ainda me escuta, apesar de quem eu já fui, do que eu já fiz. Eu posso falar para Deus: nunca cometi um crime na vida, nenhum tipo de crime. Eu posso falar: Deus, não preciso me humilhar tanto, né? Também nunca, nem crime eu cometi, ué. Você acredita que tem gente que deve tratar Deus assim? Eu vou ficar me humilhando para quê? Nunca me sujei tanto, pago meus impostos. Tem gente que até diante de Deus quer estar melhor, quer estar certo, quer estar com a razão. Não aqui, graças a Deus. Mas lá em Osasco está cheio de gente que tem mais razão do que Deus. O que a sabedoria nos ensina então? Que se eu quero realmente terminar bem, viver meu propósito na terra, terminar bem, herdar a eternidade e todas as promessas lindas da Bíblia, não só para a vida aqui na terra, mas principalmente para o mundo que está por vir, eu preciso praticar, não na frente dos outros, mas principalmente quando estou sozinho, porque é só eu e Deus, a humildade. Que não é me rebaixar, mas me humilhar para resolver situações. Quantas vezes eu estou em algum lugar e uma pessoa quer arranjar problema com alguma coisa? Um exemplo: sento no avião. Sentei no avião, está aqui, 13C, meu assento. Aí chega uma pessoa: ó, você está no meu assento. A primeira coisa que eu faço é: tudo bem, vou levantar, depois eu vou ver se eu estou errado. Por quê? Porque eu não vou dar margem para uma discussão. Porque primeiro, eu não me acho melhor do que ela. Segundo, eu não acho que eu estou certo. Terceiro, eu não tenho tempo nem energia emocional para discutir. A minha energia emocional é para o meu propósito, não é para gastar com gente que eu não conheço. Você desculpa. Eu vou proteger meu coração, vou dar um passo para trás e vou ver. E engraçado, o meu também é 13C. Então chama quem pode resolver. Chama a aeromoça aqui, ó. Nós dois estamos no mesmo lugar. Então, existem pessoas que se acham humildes, mas na primeira discussão já revelam quem são. Elas acham que são simples de coração,
mas quando tem oportunidade pisa em alguém. Elas acham que são boas, mas se Deus resolver passar o teu filme, você está queimado. Então, essa é uma noite de reflexão, porque sem conquistar a sabedoria, a gente não vai ter os resultados que espera nessa vida. E sem humildade, a gente não vai ter sabedoria. Então a humildade já não é uma questão de escolha, mas de sobrevivência para quem quer terminar bem, para quem quer ter sabedoria para tomar boas decisões na vida, para quem quer escolher bem, para quem quer fugir de problemas. Quantas guerras você já deve ter se metido por orgulho? Guerras que não eram suas, batalhas que não eram para você, mas por orgulho, por vaidade você entrou. Perdeu tempo, perdeu energia emocional, perdeu força, sujou teu nome, e às vezes com um perdão, com um desculpa, você tinha resolvido aquela situação. Jesus fala assim, quando alguém quiser arranjar uma confusão com você, vai e resolve direto com essa pessoa antes que ela te leve para o juiz e te bote na prisão. Quem já leu esse versículo? O próprio Jesus falando. O que Jesus está falando? Não importa se você está certo ou errado, meu filho. Resolve antes de ser preso. Porque depois que for preso, está certo e está errado, está preso. Tuas emoções já foram, tua mente está bagunçada, tua reputação está no lixo. Então o que Jesus está nos ensinando? Se alguém te der um tapa no rosto, dá logo a outra face. O que Jesus está falando com isso? Seja bobo? Não, resolve rápido. Para de perder tempo. Não, vou resolver, mas na justiça. Tá bom, daqui a 10 anos, perdendo dinheiro para advogado, sendo exposto na internet, ficando noite sem dormir, desejando o mal dos outros e achando que vai para o céu. E aí ganha na justiça a causa. Tá bom, a custo de... Aí o que Jesus está falando? Não, eu já vi o futuro, é melhor resolver agora. Dá outra face, você a si mesmo se humilha, está tudo resolvido. Nos próximos 10 anos, você está vivendo uma vida que você nunca sonhou em viver. Eu te levo para um lugar que você nunca sonhou em pisar, ao invés de ficar 10 anos lutando para ter 1% do que eu vou te dar se você resolver agora. Só que para isso é preciso humildade. Humildade. Porque se você se achar só um pouquinho bom ou superior, você vai para a justiça, você vai brigar até o fim. Se você se achar só um pouquinho melhor do que alguém, você vai querer ter uma oportunidade de pisar. Quantas vezes uma pessoa está me contando uma vantagem, uma vitória, e eu tenho uma vitória 10 vezes maior do que essa para contar e calo minha boca? Por quê? Porque hoje é o dia dela ter a vitória, não é meu dia. A pessoa fala, comprei tal coisa, eu tenho algo 10 vezes maior, podia falar para ela, calo minha boca, pelo simples motivo, eu não vou estragar a felicidade de ninguém. É o tempo dela, é a hora dela, é no nível dela, e eu vou respeitar a felicidade dos outros, porque eu não me considero melhor do que ela, só porque eu tenho algo 10 vezes maior. Mas tem gente, não aqui graças a Deus, que estraga prazer. Quando pode contar uma vantagem, ou falar algo para sentir-se superior, faz. Isso é um erro que só comete quem não está lutando pela humildade. A humildade, ela não cai do céu do nada, não. É uma luta diária. Porque você tem que morrer para si mesmo. Você tem que ter mais espiritualidade do que carnalidade. Para você poder, enfim, falar, verdade. Em algumas situações eu achei que era o melhor. Em algumas situações, até mesmo diante de Deus, eu achava que eu merecia. Quando uma pessoa chega diante de Deus achando que merece, tem algo muito errado. Eu vou pedir perdão para Deus porque eu mereço. Você merece o perdão de Deus, que é santo e perfeito? Não. A gente se humilha diante de Deus para conseguir. E a gente não se humilha porque quer se rebaixar, mas porque a gente reconhece que não teria mais o direito. Mas Ele, pela sua graça e misericórdia, por ter enviado o seu Filho Jesus na cruz, Ele nos deu livre acesso. Só por causa disso. Então eu comecei a praticar de uns anos para cá, de uma forma categórica, metódica, o princípio da humildade.
Isso não quer dizer que eu abro mão de viver coisas boas. Não sou humilde, não vou viajar. Não, eu sou humilde, não vou fazer tal coisa. O que é isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Para de inventar coisas na tua cabeça, hein? Para de acreditar no que os outros falaram. Lê o que está escrito, senão você vai se dar mal, hein? O que vale é o que está escrito, não é o que os outros te contaram, não. Ser humilde não é abrir mão de nada bom que Deus vai te dar, mas é quando você está diante dele. Você só consegue falar com ele ajoelhado e se humilhando, porque ele sabe exatamente quem você já foi, e ainda assim te deixou de pé. E aí quando você treina isso com Deus, chega diante das pessoas, você já não consegue se sentir melhor também, porque você sabe que essa pessoa que você está lidando também é um filho de Deus, uma filha de Deus, por mais que você não goste agora. Mas a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, então da forma que ele te perdoou e te aceita, ele perdoa e aceita aquele fulano que você não gosta também. Então se vira, porque Deus não tem filhos preferidos, ele vai tratar os dois igual. Ele vai perdoar os dois, ele vai amar os dois. Então é melhor você aprender a se dar bem com quem você vai ter que conviver para sempre no céu. Você parou para pensar nisso? Que no céu nós vamos nos reconhecer? E se chegar lá e você tem 10 desavenças? Não vai nem entrar no céu, mas se entrasse. Vamos supor que entrasse, por acaso. Você passar a eternidade não aguentando olhar para o teu vizinho. Foi o cara que você se deu mal aqui na terra, não conseguiu perdoar, não conseguiu ser humilde para resolver. Porque na verdade com humildade, você estando certo ou estando errado, você resolve em 24 horas. Essa é a verdade. Que aquele que a si mesmo se humilhar, Deus é quem vai exaltar. Então não me humilhe esperando que essa pessoa depois me poste no Instagram: Thiago é muito humilde, vem aqui me pedir perdão. Não é isso que eu espero não, porque os seres humanos nunca vão fazer isso. Ao contrário, eles vão te dar mais uma pisadinha. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que aquele que a si mesmo se humilhar, quem vai exaltar não são as redes sociais, quem vai exaltar não é o político da região, quem vai exaltar não é o professor, quem vai exaltar é o próprio Deus. E quando Deus exalta, nenhum homem abate mais. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Então nós estamos nessa noite, nessa escola de sabedoria, mais uma vez diante da sabedoria milenar que está dando certo há séculos, há milênios, para aprender algo que vai nos levar para outro nível de vida e de conhecimento. A partir de hoje, priorizem a humildade. Bota a mão no seu coração e repete comigo: a partir de hoje, eu priorizo a humildade. A partir de hoje, a sabedoria vai me alcançar, porque eu temo ao Senhor e eu amo a humildade. Aqueles que creem nessa palavra, dê um forte aplauso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. É por isso que eu quero aproveitar esse momento, caso você nunca tenha passado por essa experiência, para você viver um novo estilo de vida, ser aceito por Deus, ter o passado perdoado, viver a verdadeira humildade, não a vida sofrida, a verdadeira humildade. Porque você pode ser muito próspero e humilde, e você pode ter uma vida sofrida e ser orgulhoso. Não confunda as coisas. Mas se você está decidindo viver uma vida diferente, quer deixar o passado no passado, quer ser perdoado por Deus, e agora você quer chamá-lo de Senhor, porque talvez você até simpatizasse com Ele, mas nunca o teve como Senhor e Salvador de verdade. Ou seja, você nunca confessou com a tua boca publicamente que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite, e eu vou te falar por quê. Porque biblicamente 3 coisas acontecem. A Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca, Jesus pega o nome dessa pessoa, entrega para o Pai, e o Pai escreve no livro da vida o seu nome. O que isso quer dizer, Tiago? Que quando você fechar os olhos aqui na terra, você abre na eternidade. O ladrão que estava na cruz, aconteceu exatamente isso. Ele olhou para Jesus, tendo levado uma vida bandida, no último dia, no último suspiro, olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Jesus olha para ele e fala: em verdade te digo,
que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, fechar os olhos aqui e abrir na eternidade é um prêmio que só Jesus pode dar. O segundo, perdoar nossos pecados, nosso passado. Terceiro, colocar os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Só os céus podem fazer isso. Então, se você sente que não dá mais para fugir disso, e hoje gostaria de entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, levanta a sua mão. Tem alguém? Vem aqui na frente, deixa eu orar por você, rapidinho. A Bíblia diz que tem que ser público, então vem aqui na frente. Os que levantaram a mão, pode vir. Pode levantar rapidinho. Eu vou só fazer uma oração por você. Pode vir aqui na frente. Deus seja louvado. Pelo menos uma salva de palmas quem já é salvo. Quem já foi salvo em Cristo Jesus e está feliz com as vidas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe os sonhos de vocês. Coloca a mão no coração e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero viver para ti. A partir de hoje, eu nunca mais volto para o meu passado. Vai ser daqui para frente com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos ao novo tempo. Não deixe de congregar, procure uma igreja perto da sua casa. É muito importante você estar unido numa família de fé, escutando a palavra de Deus. Não deixe de estar numa igreja. Acompanhe a nossa equipe rapidamente, só para eles pegarem os seus dados e mandarem os primeiros passos. O que você tem que fazer depois desse dia? 2 segundos que você fica com eles e você tem a oportunidade de aprender mais e como achar uma igreja, como achar um lugar, entender o que é, como ler a Bíblia, como orar. O básico da fé a gente te ensina, te manda pela internet. Por isso que você, quem se converte, vai com a nossa equipe ali 1 minuto. E para encerrar, eu quero lembrar que todas as segundas-feiras, além de uma palavra de sabedoria, além de tantas conversões que acontecem, a gente também abre uma oportunidade para você contribuir com a nossa obra, com a pregação do Evangelho, com as nossas obras sociais. Essa semana eu quero orar pelo Fábio e pela Cris, pedir para que eles venham aqui na frente rapidinho, porque essa semana a gente começou uma obra na África que a gente já faz há muitos anos, e o Fábio e Cris foram os que abençoaram para a gente reformar todo o refeitório da aldeia da África, que a gente já ajuda há mais de 6 anos. A gente construiu uma escola lá, com os direitos autorais do meu livro, doei todos os direitos autorais. A gente construiu uma escola para 1000 crianças. E faltava o refeitório, e eles essa semana doaram. Pode soltar o vídeo aí, se tiver o vídeo, por favor. As crianças gravaram. Pessoal, eu tenho uma notícia para vocês maravilhosa, já? Lembram são os albinos, são crianças albinas. Construir, ou seja, terminar nosso refeitório, podemos ter uma cozinha, um lugar para sentar. A gente está indo para lá mês que vem, lembra, né? com a equipe. Nesse exato momento, nós recebemos uma notícia de que lá do outro lado do oceano, 2 tios, o tio Tiago Brunetti, a tia Janine, nos abençoaram com uma oferta que vai nos ajudar a terminar o refeitório em menos de 1 mês. Dê um forte aplauso. Quero orar, Fábio e Cris. Senhor, abençoa a vida e os negócios do Fábio e da Cris. Que esse gesto de generosidade repercuta na eternidade. E que eles sejam protegidos e guardados. E aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, faça por eles. Abençoamos a empresa, o negócio deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. Forte aplauso para o Fábio e para a Cris. Fábio e Cris estão no nosso grupo Destiny Mind, nosso grupo de empresários. E quando a gente mandou lá no grupo, em 1 segundo eles chamaram a gente no privado e falaram: eu vou resolver isso. Então essa semana já começou a obra. Em outubro agora a gente vai, quase todos os anos a gente vai à África. E muita gente fala assim: Tiago, e o Brasil? A gente também tem obra no Brasil. Calma, a gente faz muita coisa. Só para quem está na internet, que adora, vai ajudar lá na África. Tem muita coisa no Brasil também. Fique tranquilo que a gente está ajudando todo mundo. Aí hoje, por acaso, eu estou mostrando da África, tá? Mas a gente ajuda todo mundo, né? Inclusive, vamos começar uma obra forte no Nordeste. Então, a Casa de Destino só existe para 2 coisas: pregar a palavra de uma forma acessível para todos e ajudar quem mais precisa.
Então, se você quer honrar Deus nesse dia e ajudar pessoas, você pode fazer agora a sua oferta, a sua contribuição, enquanto a gente canta uma música. Esse é o momento.